Olá, boa noite, sejam bem-vindas ao projeto Mulheres Inquietas. Uma ótima noite, uma noite fria, gelada aqui em Santa Catarina. Mas vamos que vamos, a gente veio aqui para se esquentar todas juntas. Eu tô tomando um vinhozinho para me esquentar, porque para fazer essa live tem que, olha, tem que estar com o corpo quente, porque aqui o coração tá a milhão. Vamos ver aqui quem tá entrando. Como é de praxe, eu sempre espero uns 5 minutinhos para abrir os trabalhos e começar falando com as minhas mulheres inquietas, né? Conforme o pessoal vai entrando, a gente vai conversando, vai esperando a mulherada chegar, mas daqui a pouquinho, 5 minutinhos aí a gente já começa, porque hoje a gente tem bastante coisa para conversar, muita coisa para falar com a Júlia. A Júlia já tá dentro da sala. Oi, Ju! Estamos aí, preparadas, porque hoje a gente vai soltar o verbo das mulheres inquietas. Então a gente vai segurar uns 5 minutinhos e depois a gente começa a entrar no assunto, a conversar, porque não dá para esperar muito tempo, não. Tô pronta aqui, ó, Júlia, tô esquentando as turbinas aqui, ó. Eita, hoje vai ser. Hoje eu tô no meu terreno, hoje eu vou falar com propriedade. Duas mulheres aqui que vão falar com propriedade sobre desvendar as mulheres inquietas, né? Então, hoje tem assunto, olha. Eu até vou cronometrar aqui o tempo pra gente não se perder, porque senão quando vê, o Instagram nos derruba e aí a gente é cortada no meio. Então, tintim, amiga, aqui ó, tintim, saúde. Vou tomar, senão dá mau gosto. Pronto, vou me acalmar, porque senão no final da live a gente já tá lá de lá, né? Ai, gente. Deixa eu fazer aqui. Esperar. Cadê essa mulherada? Tá com frio, gente? Eu não acredito. Todo mundo embaixo das cobertas, pegando o chazinho. Deixa eu ver que horas são, que senão me perco aqui no horário. Vamos lá. Falta o quê? Um minutinho eu já vou começar. Nós vamos conversando, Júlia. Seguimos o baile. Estamos aqui para fazer a live para falar sobre as inquietas. O pessoal é meio atrasado mesmo para entrar nas lives. Eu já percebi que o pessoal começa a engatar 10 minutos, 15 minutos de live. As gurias começam a entrar e aí começa uma atrás da outra entrando. Vamos lá, faltar um minutinho eu vou começar, já vou me preparar aqui, já tô ansiosa para começar meu discurso. Não, o frio é tanto aqui que eu tenho que colocar aquecedor, porque senão eu congelo 1 hora aqui dentro do meu escritório, sem condições. Então, é só a base de aquecedor. Não sei se vai aparecer, tem uma fumacinha. Eu sou a Francine,
sou anfitriã da live e sou a idealizadora do projeto Mulheres Inquietas. Eu tenho 40 anos, sou gaúcha, mas moro há muitos anos. Oi. Voltei, alguém me disse se tá aparecendo, porque para mim apareceu o vídeo pausado e agora eu não sei se tá ou se não tá. Alguém que tá na live consegue me dizer se tá tudo ok? Se eu voltei ou se eu estou perdida no limbo da internet? Oi, alguém me dê um sinal de vida, por favor. Quem tá na live? Ju, Rafa. Oi, eu acho que tá tudo ok. Então eu vou continuar. Então, como eu tava falando, eu sou gaúcha, mas moro há muitos anos em Santa Catarina. E beleza, obrigada. Agora acho que foi. Então tá, trocamos aqui a internet, agora só vai. E eu sou idealizadora do projeto Mulheres Inquietas, que tem como objetivo despertar mulheres inquietas para nós falarmos a respeito dessa condição, pode ser, de ser uma mulher inquieta. A gente está sempre fazendo várias coisas, gosta de fazer várias coisas, desafios, cabeça está sempre pensando, é o pensante, eternamente pensante, está sempre procurando soluções, né? Gente, eu não acredito que a internet vai ficar pausando hoje. Nunca pausa e hoje fica pausando. Tá tudo certo? Tá ok a internet? Então, esse é o intuito do projeto. Tava travando? Gente do céu. Não sei o que... Mas agora tá ok? Agora tá ok a internet? Não acredito que vai me sabotar essa internet. Vamos continuar, segue o baile. E então eu quero despertar essas mulheres que têm muita coisa para falar, que têm muita coisa para contribuir com outras. Então, é essa minha proposta aqui no Projeto Mulheres Inquietas. Já trouxe a Letícia, que ela deu uma baita contribuição na parte da pedagogia, mas, né, por força maior, teve que se desligar do projeto. Mas outras mulheres virão e hoje eu tenho uma outra mulher ao nível do Projeto Mulheres Inquietas, assim, ó, super feliz de estar com ela e é uma pessoa que eu admiro bastante. Mas antes, nosso momento do Mulheres que Correm com Lobos, que eu sempre falo, é tradição, desde a primeira live eu já faço isso e eu vou continuar. Antes da live eu sempre abro o livro, né, peço para minhas deusas orientação e que me dê uma luz para trazer uma mensagem para essas mulheres que vão estar aqui e eu abro o livro e leio uma passagem. Então eu vou ler antes de continuar, eu quero ler para vocês. Para escapar desse caminho polarizado, a mulher tem de abandonar a simulação. Esconder uma vida interior falsa nunca funciona. Ela sempre explode pela lateral do pneu, quando menos esperamos. E aí é a desgraça para todos. É melhor que despertemos, que nos levantemos, por mais caseira que seja nossa plataforma. E vivamos com maior intensidade possível, da melhor maneira possível, deixando de lado a ocultação de falsos substitutos. Esperemos pelo que seja realmente significativo e saudável para nós. Profundo, interessante e muito pertinente nessa noite, né? A gente abandonar a simulação, esconder os nossos sentimentos. A gente é do jeito que é e vamos deixar ser o que a gente é. Por que esconder? Por que simular uma coisa que a gente não é, né? Então, eu sempre gosto de ler porque eu acho bem importante. Eu acho muito legal as passagens desse livro.
que eu tenho lido, né, e trazido para minha vida essa parte do feminino. E eu e a Júlia, a gente vai conversar sobre isso também, essa parte do feminino e do masculino. A gente vai, querendo ou não, acaba entrando no assunto de hoje, tá? Então eu vou fazer uma apresentação rápida e vou já trazer a Júlia para cá, sem mais delongas. Vou trazer a Júlia. Então, a Júlia eu conheço desde o ano passado, né? Eu participei de um trabalho na empresa que eu atuo, fora aqui do Instagram. E a Júlia fez um trabalho com a equipe, né? Eu conheci a Júlia e depois ela me auxiliou também em casa, né? Algumas situações que eu precisei com a parte de apoio comportamental, né? Com minha família, né? Eu chamo ela de psicóloga, porque ela foi uma psicóloga para mim, além de uma amiga, e virou minha amiga. E é por isso que eu convidei ela para participar, porque a Júlia tem muito a contribuir aqui no projeto. Então, a Júlia é analista comportamental, tá? Algumas qualificações da Júlia, sente só. Analista comportamental, gestão de pessoas e equipe. A Júlia é especialista em consultoria em company, também especialista em business coach, tá? E também dá diversas palestras e treinamentos nessa área, tá? De comportamental. Então, eu acho que está na hora de chamar a Júlia. Júlia, vem comigo, por favor, vem me ajudar. Quem puder, aperta no coraçãozinho, manda aviãozinho para as amigas para assistir essa live, que agora eu vou chamar a Júlia. Júlia, me manda um oi aqui, por favor, para eu te chamar. Olá, meu amor! Calma aí, deixa eu organizar a câmera aqui. Arruma. Agora vocês estão me vendo. Eu quero te ver. Eu quero ver bem a tua cara me olhando, bem linda e maravilhosa. Então, eu tava aqui só ouvindo e já até anotando umas coisinhas, já morrendo de vontade de falar aqui. Eu imagino, a gente fica ansiosa. Então, tá conseguindo me ver bem, me ouvir bem também? Tô te vendo, linda, e tô te ouvindo super bem. Linda, ó, eu vim no look de inverno, tá? Guria, eu tenho aqui o meu combustível junto também, tintim. Nossa. Tem um copo de água para equilibrar, né? Porque equilíbrio é tudo na vida. Eu ia te perguntar se tu ia fazer a live na rua até, porque o cara... Mas tá frio, realmente. Não, tá frio. Né? Olha o livro que tá aqui do meu ladinho. Sintonia é tudo, né? Quando a gente tá na sintonia, não adianta. Você falou que seu escritório é frio, né? Só quando você falava isso, eu já tava aqui morrendo de vontade de dizer, você não tem noção de como é frio o meu escritório. Tanto é que esse livro aqui é um livro que eu tenho na minha casa, não no meu escritório, né? E eu vim fazer live aqui na minha casa, com o escritório é muito gelado, muito gelado. Eu tava sem aquecedor lá, eu falei, não vou congelar aqui não. Vim pra casa, daí tá o livro, tá o vinho, tá a água, tá tudo aqui na mão, né? Tá mais aconchegante em casa, né? Mais gostoso, é mais gostoso. Acho que tem tudo a ver com o clima que vai ter na live de hoje, né? Então, total. Primeiro, Fran, eu já quero te agradecer pelo convite. E acrescentar até uma informaçãozinha aqui, que quando você falou o seguinte, que a gente tem muita coisa para falar, na hora foi inevitável que me viesse à mente a nossa primeira conversa. A primeira vez, e a Fran comentou ali antes, né, que a gente se conheceu através de um desenvolvimento na empresa que ela trabalha, e nós estávamos ali no período da pandemia, foi no ano passado. Então, nosso primeiro contato foi virtual, foi por uma chamada de vídeo, né? Justamente para trabalhar uma devolutiva de análise comportamental. E o mais engraçado é que, assim, uma devolutiva de análise comportamental, eu costumo dizer que ela pode durar meia hora, não, é impossível. 40 minutos com muito custo, mas é muito raro, né? Até 2h30, 3 horas, mas eu brinco que se passar disso não tem problema, porque o que a gente precisa desenvolver ou conversar na análise vai ser conversado. E aí a Fran marcamos, se eu não me engano, para as 10 da manhã, né, Fran? Eu lembro que chegou meio-dia, nós precisamos encerrar, e aí nós combinamos de retornar na parte da tarde, e se estendeu por mais praticamente 2
horas. A gente acabou precisando encerrar por outro compromisso, né, horário agendado que ambas tinham. Mas quando você falou muita coisa para falar, não sei por que eu lembrei daquela situação. Querendo ou não, a gente sempre se reúne e acaba tendo muita coisa para falar, né? E abrindo um parênteses aí, complementando isso, agora quando a gente foi conversar para marcar essa live também, a gente agendou de manhã para conversar. A gente teve que acabar por um problema também meu, assim, rápido, que eu precisava sair rápido da conversa. Nós remarcamos para tarde e a tarde foi mais, acho que umas 2 horas que a gente ficou falando, né? Foi exatamente assim. Sempre tem uma pausa para o almoço na nossa conversa, né? E aí a gente continua no período da tarde. Não sei porquê, mas enfim, né? Mas é um detalhe que a gente, quando começa a conversar, é como se a gente, assim, não tivesse hora para mais nada, né, Júlia? A gente começa com uma coisa e vai indo, se deixar, a gente fica o dia inteiro. Isso que a gente ainda não teve a oportunidade de ficar uma tarde, tomar um café, porque aí sim, a gente vai fechar a cafeteria, né? O cara vai dizer, vamos embora, porque eu preciso, né, sair. Então, primeiramente, Fran, até quero aproveitar a oportunidade de te parabenizar pelo projeto. Acho que quando eu vi ali o projeto Mulheres Inquietas e vi a sua carinha nele, eu falei, meu Deus, é a mulher certa no lugar certo. Eu sempre digo na parte de gestão comportamental, né? E quando a gente fala em desenvolvimento de gestão de pessoas, gestão de equipes nas empresas, eu digo, quando a gente entende o perfil comportamental de uma pessoa, a gente ganha muito, a empresa ganha muito, porque a gente consegue entender o que aquela pessoa é boa e colocar a pessoa certa no lugar certo. Foi exatamente isso que eu senti quando eu vi o projeto Mulheres Inquietas e eu vi o rostinho da Fran lá. Falei, isso ali é mulher certa no lugar certo, com certeza. Então é um prazer estar aqui para a gente poder bater um papo sobre isso também. Usar toda a experiência prática das mulheres inquietas, né? Entender o que é isso e também linkar isso com um pouquinho de embasamento para a gente conseguir na prática sentir não só o perfil dessa mulher, que a gente fala, e a mulher inquieta, quem é essa mulher, mas também entender os desafios, o dia a dia, enfim, o que passa um pouquinho, né, um pouquinho nessa cabeça. Se for pensar o que passa tudo, não dá. Haja live. Não dá. Uhum. E legal, Júlia, assim, porque realmente tu caiu bem a calhar, assim, até quando eu criei mesmo, começou a vir a ideia do projeto, eu me lembrei muito de ti, porque foi, querendo ou não, tu abriu uma porta na tua análise, naquele trabalho que a gente fez. Foi ali que mudou alguma coisa. E hoje, engraçado, eu peguei a análise para reler, para ver as palavras-chave e tinha muito nítida, assim, agora eu me vejo naquilo. Eu me lembro que na época, quando tu me falou algumas coisas, eu digo, isso acho que não. Tipo, a palavra empreendedora. Eu dizia que não. Eu juro que... Não, eu ia dizer que foi combinado. Mas quando você falou assim, tem umas palavras que não me encaixam. Quando você falou umas palavras que não se encaixou, na hora eu lembrei da sua reação quando eu li na sua análise a questão do perfil empreendedor. Você falou, empreendedor? Eu não. E eu falei, olha, deixa eu te explicar o que isso quer dizer. Aí eu falei um pouquinho do que a gente querendo ou não, a gente vai acabar falando isso aqui hoje, né? E falou, sim, então olhando por esse lado, e você me citou um exemplo, né, de uma trajetória ali da sua caminhada que se encaixava nessa situação. Mas não é em vão que você está aí, né? Tem muito. E aí eu fiquei assim olhando de como são as coisas, né? E eu fiz aquilo, algumas coisas daquilo não se encaixava, outras, assim, estava me descrevendo nitidamente, né? Eu dizia, é isso mesmo. Até anotei umas palavras ali que hoje eu digo assim, tudo isso, 100%, agora eu posso fechar o 100%, né, daquele perfil. E aí eu comecei a pensar, realmente, foi aí e daí que partiu a ideia da live, da gente falar desses perfis de mulheres inquietas. E como a gente falou, eu tenho muito hoje, eu sei, com a tua análise, do perfil da inquieta, que tu também tem, que eu sei, né? E a gente nem percebe, da comunicadora e da executora, né? Eu já tô dando spoiler, porque esses eu conheço, são... Eu me aproprio. Com conhecimento de causa.
Então, esses são os meus dois perfis mais, né, latentes, assim, que não tem como negar. Mas, claro que existem outros perfis e que eles igualmente são inquietos. Porque, por mais que quando se pensa na mulher inquieta, se pensa na mulher que fala demais, na que faz demais, mas aquela que também tá mais introspectiva, que tá mais só observando, também tem a sua parte inquieta, né? Só que é um inquieto mais interiorizado. Exatamente. Mais... O foco. Até eu vou pegar o Agora eu gancho. vou deixar eu falar. Então, eu vou Fala. pegar o gancho do que você falou ali antes. Você falou assim, olha, algumas coisas na época, tá, teve até algumas coisas que eu não me identifiquei 100%. E aí, hoje você diz, hoje eu pego a análise e digo, tá 100%. Sabe por quê? Porque aquela análise, aquelas informações que estão lá, aquela é a Fran. O momento que você estava vivendo, naquele momento da sua vida, você estava desempenhando algumas atividades ou questões da sua vida que não se encaixavam na essência Fran. Então, agora, desenvolvendo seu projeto, fazendo as coisas acontecer, né? Se conhecendo e se permitindo entender e aceitar quem é a Fran, se permitindo se olhar no espelho e dizer, é assim que eu sou, é disso que eu gosto e não tem problema nenhum nisso. Eu sempre costumo dizer, você falou o comunicador, o falar demais, né? Vamos lá, eu falo demais. Né? E por mais que às vezes eu diga, gente, mas eu falo demais, e o demais é demais mesmo. E eu já digo para vocês, foi pior, já foi muito pior, porque eu não tinha consciência disso. Aí eu aprendi a ouvir depois de eu perceber que eu falava muito mais. Porém, eu acho que o mais importante de tudo isso foi ver o falar demais ou se comunicar pelo lado positivo, né? O quem eu sou, onde eu estou e o que eu exerço em função disso. Se eu for pegar todo o histórico da minha vida, e claro, eu posso agora falar do profissional, mas se eu voltar lá na minha infância, eu já era assim. Eu já era menina aqui no meio da turminha, estava puxando a frente, estava falando, estava, né? Enfim, o que acontece? Quando a gente começa a perceber o quanto de nós, o quanto da nossa história está conectada com isso, e começa a ver as coisas boas disso tudo, a gente para de se julgar, equilíbrio que a gente quer, eu acho que esse é importante, o equilíbrio, né? Tem o vinho, mas tem a água, equilíbrio que a gente quer, e aí sim a gente faz o bom uso, o bom proveito daquilo que a gente é naturalmente, né? Então, pensando ali, linkando com o perfil inquieta e falando da análise, até para o pessoal entender um pouquinho o que é, a Fran falou ali no começo que ela me considera até uma psicóloga, né? Eu sempre gosto de fazer um adendo nisso, porque, querendo ou não, a análise comportamental, ela é uma bola de cristal. E não sou eu, né? Não sou eu a bruxa. Tem cliente que diz, meu Deus, mas tu é bruxa? Eu digo, não, calma, quer dizer, a não ser que tu, olhando pelo lado bom, quem sabe, né? Mas o diagnóstico não vem de mim. Existe uma plataforma, existe um embasamento científico que gera aquele resultado com base É ciência, né? Que você coloca. É ciência e é tecnologia também, né? Então, toda a palavra que está lá naquele relatório. Você tem um relatório, se eu não me engano, de 4 páginas. Agora eu vou te contar um segredo, você vai me matar. Depois disso eu te encaminho. Agora nós tivemos uma atualização no relatório. E nós temos eu vi hoje que você postou. Isso, nós temos um relatório de 16 páginas. Quero muito! Então, eu consigo te encaminhar. Mas o que acontece? Todas aquelas palavrinhas que estão no relatório não sou eu que escrevo. Existe uma ciência, uma base do estudo do comportamento humano. No caso, a análise que eu utilizo, ela usa o embasamento DISC e usa mais 8 ferramentas de autoconhecimento, todas num único questionário, feito somente por 2 perguntas objetivas, né? Mas que gera todo aquele resultado que eu brinco que é a nossa bula, é o nosso manual de instruções. Né? Eu fiz a primeira análise. Deixa eu só fazer um parênteses, mas eu digo que tu é psicóloga porque não basta ter o papel, aquela bula, sem ter a pessoa que te passe e consiga fazer aquele raio-x, porque tu acaba fazendo um raio-x, tu tem que explicar aquilo.
aquilo sendo... Se eu ler aquilo sozinha... São números, né? São meros números, meras palavras. A forma que tu... Por isso que eu te chamo de psicóloga, né? E de terapeuta também. Porque a forma que tu tem que interpretar aquilo para passar para a pessoa entender, porque uma coisa é tu lendo que conhece, que faz milhares, para ti aquilo já é ok, eu entendo, mas eu, leiga, se eu leio só o papel, para mim é simples um papel, mas o que quer dizer, sabe? E é toda uma devolutiva, é todo, por isso que leva, no nosso caso leva um pouco mais, mas por isso que leva um tempo para a pessoa conseguir até digerir aquilo, e tu tem que passar aquilo de uma forma que a pessoa entenda. Até porque a análise em si, né, claro, toda essa parte da interpretação, né, ainda que pareça psicologia, eu sempre gosto de diferenciar, porque a psicologia ela vai trabalhar patologias. Eu, como analista, digamos, eu tenho toda a formação para poder interpretar todos aqueles dados, entender onde eles se conectam. Então, por exemplo, a gente tem lá na análise como que está a tua energia. O que é a tua energia? Teu pique, tua motivação, teu ânimo. Eu costumo brincar que é o tanto de gasolina que você tem para a demanda, para o caminho que você vai percorrer naquele dia, né? Então, energia baixa, vai faltar combustível no meio do dia. Ou o celular com a bateria viciado, com bateria baixa, no meio do dia vai te deixar na mão, né? Então, isso acontece com o nosso corpo também. Mas, quando a gente olha aqueles números e começa a entender, vamos lá, a gente tem uma energia baixa. Mas de onde vem essa energia baixa? Do nada? Eu vou pegar de novo o exemplo do celular. Se eu usar o meu celular, se eu carregar ele durante a noite, deixar ele estiver em 100% e eu usar ele normalmente durante o dia, ele vai reduzir a carga de bateria dele, normal, mas vai chegar no fim do dia, eu ainda vou ter bateria no meu celular. Agora, se eu passar o dia todo fazendo live, não vai durar o dia todo, porque ele vai estar trabalhando sob pressão. O mesmo acontece com o nosso corpo. Então, às vezes a gente vê lá uma análise com a energia baixa, mas não é que aquela pessoa tenha energia baixa. A gente precisa olhar os outros índices que tem o índice de exigência do meio, quanto essa pessoa está sob pressão, está sendo cobrado, está se cobrando. Tem o índice de satisfação pessoal, autoestima, positividade. O índice de satisfação pessoal, a moral, né, a realização profissional dessa pessoa. Tudo isso impacta na energia dela. E tudo isso a gente tem os números lá para conseguir entender o que está acontecendo por trás para chegar naqueles números. Claro que isso impacta também na flexibilidade. Mas tem pessoas que são flexíveis e adaptáveis a tudo. Tem pessoas que são resistentes. Sim, isso varia de um perfil para outro, com certeza. Então, o spoiler que você deu, né? Comunicadora e executora. Vou falar um pouquinho depois sobre os perfis para entender. Mas é um perfil que costuma ser mais flexível, enquanto um perfil mais analista, planejador, tende a ser mais resistente. Só que, além disso, a gente pode encontrar uma comunicadora executora resistente. Porque ela pode estar num período de baixa energia e automaticamente o nosso corpo entende o seguinte: baixa energia, sabe o celular? Eu não sei o de vocês, mas o meu, quando ele está com 5% de bateria só, e eu vou tentar ligar o flash da câmera, ou até mesmo a câmera para filmar, ele dá uma mensagem que não pode, porque eu tenho pouca bateria para isso. É mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo também. Quando a gente está com energia baixa, tá? E eu tô falando de energia física mesmo, tá? Não é só hoje eu estou um pouquinho cansada, não. Energia baixa, que é um estado situacional, e a gente vai tentar mudar ou fazer alguma coisa diferente ou aprender algo de um jeito diferente, o nosso corpo cria essa resistência e diz, não tem energia, não tem combustível. Então, tudo isso impacta, não é? É sim uma análise do perfil, mas além do perfil, que é a tua característica de personalidade, tem ainda os fatores situacionais. Então, sou suspeitíssima a falar, eu conheci análise comportamental em 2015, quando em um treinamento, que eu fui participar de um treinamento, e aplicaram lá no treinamento análise pela primeira vez, foi um treinamento em Criciúma. Depois disso, eu fiz ano a ano, eu voltei lá para refazer análise, porque eu falei, não, peraí, eu quis acompanhar a minha evolução em cima de tudo que eu tinha descoberto sobre mim ano a ano. Daí, 2018 foi onde eu decidi fazer a formação de analista, né? Eu já estava trabalhando com desenvolvimento pessoal e profissional. Falei, não, agora preciso agregar isso ao desenvolvimento. Foi onde eu fiz a formação e desde lá, agora eu brinco, né? Entrou para a família, já passa, a primeira coisa preenche, manda um link, você preenche, né? Depois a gente conversa, né?
Escuta, as noras que escutem isso, porque são as primeiras que vão passar, né, por esse... Marido, então, ó, DR só com análise na mão. Pega a tua análise, eu pego a minha, aí a gente conversa, né? Mas, enfim. Muito bom, cara. Sou suspeitíssima a falar. Mas, linkando, então, um pouquinho da mulher inquieta, né? Que é o assunto principal ali da nossa live, do projeto em si, com o tema ali da análise comportamental. Quando a gente fala de perfil comportamental, o perfil das pessoas, todos nós temos a combinação, né? Ninguém é igual. Então, Júlia, mas peraí, fazer análise é colocar as pessoas em caixinha. Fulana, a Fran é comunicadora e a Júlia é comunicadora, então elas são iguais. Não, nós temos muitas coisas em comum, certo? Porque a gente tem características do perfil comunicador e executor, e essas características se combinam. Mas tanto o meu perfil comunicador e executor como o seu, assim como eu também tenho perfil analista e também tenho perfil planejador, mais baixos, mas também tenho, são em percentuais diferentes. Além dos percentuais, a gente tem as nossas crenças, a nossa história, as situações que a gente passou, a nossa evolução, que é diferente uma da outra. Então, não existe duas pessoas iguais. A análise não é colocar em caixinha, é entender a sua combinação única, que não vai ser igual a de mais ninguém. Eu já fiz mais de 300 análises, eu realizei mais de 300 análises, e até hoje não houve uma pessoa que tivesse um resultado igual a outra. Inclusive, é difícil porque consta essas coisas, né? Vidas diferentes, crenças, tudo é diferente. A característica são 4, né? São 4 perfis. Mas tudo vai impactar a tua vida, toda a tua jornada até aqui vai impactar de formas diferentes. Então, que nem tu falou, não tem como ter duas pessoas iguais, idênticas. Não, eu vou usar um exemplo. Para o pessoal entender um pouquinho do que eu estou falando, eu vou resumir bem brevemente os 4 perfis. Vamos lá. Os perfis, claro que depende da análise que você utilizar, vai usar expressões diferentes, né? Tem estudos ou análises que usam a expressão colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Já na Grécia Antiga, já se usava fogo, água, terra e ar. Depois, Jung fala do produtivo, sensitivo, intuitivo e... Meu Deus, produtivo, sensitivo, intuitivo, me deu branco da 4ª. As ferramentas DISC, né, que é de Marston, fala do perfil influente, o perfil dominante, o perfil... Também me deu branco agora dos outros 2 nomes. O vinho está fazendo efeito agora. Já está fazendo efeito, né? Mas assim, o que eu costumo trabalhar, que é a análise assessment mesmo, é a única que tem uma plataforma nacional brasileira, e ela pega a DISC e usa mais 8 testes de personalidade juntos para chegar nesse diagnóstico, né? Então, a gente vai falar do perfil comunicador, planejador, executor e analista. Agora, se eu pegar o comunicador da análise assessment, que é essa que eu aplico, e for comparar com o perfil influente de uma análise DISC, são as mesmas características, tá? Então, todos se combinam na percepção e na formação das características. O que muda, às vezes, é a expressão utilizada. Mas, quando a gente entende ou pensa no que são os 4 perfis, primeiro nós temos ali o perfil comunicador, que a palavra já diz tudo, né? E a gente fala por ele, não dá nem tempo da pessoa tentar deduzir que perfil que é, a gente já está falando, né? Que é um perfil que é comunicativo, ele tem um foco maior no relacionamento, são pessoas entusiasmadas, empolgadas, otimistas, gostam de criar coisas diferentes, gostam de estar no meio de pessoas, se relacionam com facilidades, são persuasivos, empolgados e motivados, né? Nós temos as pessoas de perfil executor, que o executor é aqueles que partem para ação. O negócio deles é fazer acontecer, e eles gostam de fazer acontecer rápido. Eles são autoconfiantes, então eles buscam assertividade e agem com bastante direção, são dominantes, são movidos por desafio, aceitam e buscam desafios, são competitivos, audaciosos, certo? Então é um perfil mais da competição e da execução. E ele também é extremamente motivado, porque ele quer estar sempre em ação. Nós temos o perfil planejador, que é o perfil mais da organização. É aquele perfil que ele precisa ter uma visão mais clara de começo, meio e fim.
Enquanto o executor passou uma ideia, o comunicador pensou em alguma coisa, já chama o povo para conversar, para trocar ideia, já começa a pensar e sair falando pelos cotovelos para fazer acontecer, o executor, perante ele pensou alguma coisa, ele vai lá e faz, ele nem para pensar muito, quando viu ele já fez. Tá? O planejador, quando ele pensa em alguma coisa, primeiro ele vai planejar. Peraí, o que vai ser mais estável, mais calmo, paciente, mantém um ritmo mais consistente, um pouquinho mais conservador. Mas o planejador, ele também gosta de pessoas. Ele também é mais ligado com pessoas. A diferença do comunicador é que o comunicador é o cara da galera. É aquele que agora na pandemia está enlouquecendo trancado dentro de casa, porque ele quer fazer algo, porque ele quer, né, movimentar o povo. O planejador já ele prefere uma relação mais próxima. Ele prefere, em vez de reunir a galera, ele prefere sentar com uma pessoa somente para conversar num ambiente mais calmo ou algo assim, tá? E aí nós temos o quarto perfil, que é o analista. O analista, a própria palavra já diz, é aquele que gosta de analisar tudo. Ele gosta das coisas certas, ele é preciso, detalhista, autodisciplinado, ele é extremamente focado, porque muitas vezes ele demora para decidir fazer algo, mas quando ele decide, ele fica extremamente focado naquilo até o fim. Também é mais conservador, também é mais calmo, mais introspectivo, tá? Então esse aqui é um resuminho dos 4 perfis. Mas por que eu falei disso agora? Porque a gente está falando da mulher inquieta. Se a gente pensa na mulher inquieta, entende esses 4 perfis, é mais comum que os perfis, e não só a mulher, o perfil mais inquieto seja o perfil mais comunicador, executor, que é mais relacional, mais proativo e mais do movimento. Já a combinação mais planejador, analista, já é um perfil mais da qualidade. Costumo dizer nas empresas, né, ou nos desenvolvimentos individuais, a combinação comunicadora-executora, que a gente chama de combinação empreendedora, foi por isso que apareceu isso na sua análise, né? E a combinação analista-planejadora é o perfil mais da qualidade. Então, essa que é a diferença. Ah, Júlia, qual é melhor ou pior? Se vocês estão dizendo que a mulher inquieta, comunicadora, executora, ela é melhor da mulher do que a mulher planejadora analista, longe de mim, né? Eu sempre digo, não existe melhor ou pior, existe pessoa certa no lugar certo. Se a gente precisa, ou se tem uma função, né? Ou mesmo um projeto, que é um projeto de análise, um projeto detalhado, um projeto que precisa ser redigido, descrito, né? Pontuado. Gente, pelo amor de Deus, procurem planejadores, analistas. Se você colocar um executor comunicador nisso, ele vai surtar, porque não tem paciência alguma para ficar metrificando tudo, anotando. Ele quer sair falando e fazendo. Ele está cheio de ideia, mas tá tudo na cabeça dele, ele já fez. Já o planejador e analista não. É quem vai ser mais organizado, mais metódico, né? Ah, Júlia, então você não é nada organizada. Justamente por trabalhar o meu perfil desde 2015, eu utilizo métricas para ser. Né? Então, eu sei que eu preciso de uma agenda, eu brinco, quem é meu cliente sabe, né? Que eu digo, eu respiro pela agenda, porque é o meu guia, porque eu sei que não é uma característica dominante minha gravar questões, detalhes na mente. Eu sei que é uma característica dominante minha ser mais proativa e fazer aquilo que me dá vontade na hora. Por isso eu preciso de um método para manter em alto o meu planejador analista. Então, a gente foca no que a gente é bom e coloca a nossa energia nisso. E a gente traça estratégias para desenvolver ou para amparar aquilo que a gente não é tão bom. Isso a gente pode pensar quando a gente fala de mulheres inquietas. E a gente pode pensar isso em qualquer ambiente. É o que a gente desenvolve, por exemplo, na gestão comportamental, né? E ainda assim, falando, né, da mulher inquieta que a gente falou, eu acho que é bem legal a gente falar um ponto. Tem mulher inquieta, vamos falar especificamente do perfil inquieto, que se identifica como inquieto, que se conhece, que é aquilo que a gente falou aí antes. Fran, depois de um tempo você passou a se conhecer, a perceber essas questões em você, e aí você passou a equilibrar e utilizar cada vez mais de forma positiva, certo? Exatamente. Então, a gente pode encontrar pessoas com o mesmo perfil, mas que já agem de formas diferentes perante as situações, pelas consciências que têm ou não dessa situação.
Então, como eu falei, o comunicador, ele é mais relacional, ok? O executor, ele já não é tão relacional, ele é de resultado, ele é competitivo em resultado. Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, diretores ou gestores de empresas, executores altíssimos, que são pessoas focadas em resultados, que fazem as coisas acontecer com muita velocidade, mas muitas vezes não têm tanto o tato relacional. Isso pode, dependendo, conforme for crescendo a equipe, gerar mais ou menos conflitos. Mas eu também já encontrei vários perfis executores que já passaram por essa etapa, encontraram essa dificuldade, perceberam essa deficiência ou essa carência e passaram a equilibrar isso no dia a dia. Então, eu digo, são os executores, qualquer perfil tem isso, né? Os executores remediados, eu brinco, né? Eu ia até, era isso que eu ia, quando desse, eu ia comentar contigo, porque eu peguei a análise do perfil, vi todas aquelas características, mas eu tive uma percepção diferente hoje. Se eu fizer a análise de novo, provavelmente eu tenho a minha intuição me diz que vai dar uma alteração na parte do meu planejador e analista. Por quê? Eu percebo que quando virou aquela chave que eu comecei a me reconhecer no comunicador e no executor, que eu não me reconhecia 100%, eu também venho de um período de pandemia e de descobertas de algumas coisas que eu comecei a trabalhar, e eu percebo isso, mais meu analista e mais meu planejador. Ou seja, se eu for parar para pensar em 2019, que eu era comunicador e executor assim, ó, aos extremos, era aquela coisa, pensou, fez, sem analisar nada, só fazia, vai no fluxo, né? Hoje já não é tanto, porque eu percebo que tudo que eu vou fazer hoje, eu paro, penso, respiro, né? Porque antes eu não respirava, né? Era sem respirar, era ofegante mesmo. Eu respiro, eu penso antes de dar uma resposta. E assim, meu marido percebe bastante isso, né? Que hoje eu digo, não, me dá um tempinho, deixa eu pensar. A agenda também, né? Eu nunca consegui muito lidar com a agenda, porque eu até anotava, mas nunca olhava, era só para anotar o negócio. Não? E hoje eu percebo, hoje eu sou muito do post-it, eu fiz um quadro e tudo eu escrevo no quadro, o Trello. Então, várias ferramentas que eu desconhecia e que ou eu conhecia e não dava importância, hoje são muito importantes na minha vida, e eu procuro, às vezes, dou aquelas deslizadas, né? Que tipo, vai na cabeça. Eu já, ao contrário de ti, eu guardo tudo na minha HD. Minha HD é imensa, né? Eu me imagino com uma cabeça desse tamanho, cheia de informação. Delas, e eu tenho que... Só que às vezes eu ainda caio nesse problema. Mas hoje eu me sinto mais conectada com o analista e com o planejador, que até 2019 não fazia parte da minha realidade. Assim, ó, se fazer era muito pouco e imperceptível. Então, o que tu falou é realmente... E até eu queria te fazer uma pergunta, pegando esse gancho. Como tu percebe mais no comunicador e no executor a junção comunicador, executor e planejador e analista? Ou tu consegue perceber mais, não digo mais, mistura. mas mais mistura de comunicador com planejador e analista com executor? Ou é difícil essa mistura? Não, percentualmente a gente encontra muito mais a combinação comunicador-executor, né? Pode ser o executor na frente, o comunicador segundo, né? E a combinação planejador-analista. São os mais comuns, ou analista-planejador, tá? Que é o que a gente chama de perfil. A ordem também influencia, né? Um primeiro e outro segundo. Influencia, tá? A ordem influencia. Por exemplo, se eu sou mais comunicadora e executora, tá? Mas eu vou usar um exemplo para vocês. Sempre que eu vou dar a evolutiva da análise, eu tenho, tá aqui no meu lado, inclusive, a minha pastinha com todas as minhas análises desde 2015. E eu vou mostrando para as pessoas o que foi mudando. O meu comunicador era muito mais alto, bem gritante, o meu executor era acima da linha média, mas bem próximo dela, né? Quase saindo dela.
Com o passar do tempo, eu tive oscilações. Então, teve um ano ali que eu tive depressão, meu executor baixou. Depois, no outro ano, eu voltei a recuperar, meu executor levantou. Porém, 2019, eu não fiz análise em mim. Era um período que, como eu tinha me formado em 2018 como analista, então eu fiz lá na formação. 2019 eu estava aplicando muita análise. E aí, como a gente pode sofrer interferências, a gente está muito lidando com isso, eu acabei não fazendo em mim. E aí eu refiz em 2020, dei uma pausa ali na pandemia, aproveitei para atualizar a minha análise. E de 2018 para 2020, o meu comunicador continuou mais alto, mas o meu executor subiu muito. E isso ficou muito nítido no meu comportamento. Primeiro, mudou o meu nicho de trabalho. Em 2018 eu trabalhava mais com atendimento de individuais, em 2020 eu já tinha migrado muito mais para empresas. Então eu precisei ser mais objetiva, mais direta, menos comunicadora e realmente ir mais para ação, para o resultado, para fazer acontecer. Isso impactou na minha mudança de perfil, né? Mas isso impactou e é nítido em todas as situações. Então, um monte de situações que eu era muito mais mimimi, que tudo era conversa, vamos conversar, vamos isso, vamos aquilo. Gente, mimimi não é como crítica, tá? Eu sou comunicadora executora, então é o meu lado executor criticando o meu lado comunicador. Porque o executor acha esse papo de tudo ter que conversar muito mimimi. E o comunicador quer conversar sobre tudo. Então é o meu conflito interno aqui, tá? É uma crítica comigo mesma, não levem pro pessoal. Mas o meu lado executor, ele passou a não deixar eu mais ser tão, né, compreensiva, vamos usar, compreensiva em excesso. E passou a dizer, não, peraí, agora vamos mais para resultados, vamos mais para ação, ou vai ou racha, né? Então, o quanto isso realmente vai trabalhando dentro da gente depois que a gente vai tendo consciência. Mas isso que você comentou é um fato, tá? É muito mais comum a combinação comunicador-executor ou executor-comunicador e planejador com analista, que são o que a gente chama de perfis irmãos, tá? Nós temos também, por exemplo, o comunicador e o planejador, eles são primos. O comunicador é irmão do executor e é primo do planejador. Do analista, ele não é nada. Então, é bem mais difícil a combinação comunicador-analista. Acontece, cerca de 3% das análises tem essa combinação. Tanto é que essas pessoas se sentem as tais, né? Porque na análise delas diz o seguinte, é raro este perfil de comportamento. Então, elas são uma raridade no mundo, né? E a mesma coisa acontece com o saber se isso é bom ou se isso é ruim, né? Então, eu digo o seguinte, externamente isso pode ser bom, porque você equilibra os opostos, mas internamente o conflito que acontece aqui dentro, Deus me livre, né? Pobre, A mesma coisa acontece com a combinação executora-planejadora, que é totalmente oposta. Então, o mais comum, comunicador com executor, que é o que a gente aqui está chamando então de mulheres inquietas ou de perfis inquietos, e o planejador analista, que é mais o perfil da consistência e da qualidade, da estabilidade, digamos assim. Um é mais instável, outro mais estável. Mas é comum também comunicador planejador e executor analista. Essas combinações, elas são também bem visíveis, os extremos dela. Porque tanto o perfil comunicador quanto o planejador, ele é mais voltado para as pessoas, para os relacionamentos. O comunicador é mais da galera, o planejador é mais de uma relação mais próxima. Mas o foco de ambos está em pessoas. E o perfil executor, ele tem o foco em atividades, em ações. Ele muitas vezes nem percebe pessoas, ele quer saber de resultado. E o analista, ele também tem o foco em qualidade e o foco dele também é em ações. Então, o perfil comunicador-planejador acaba sendo muito emotivo, tá? Porque tudo é pessoas e às vezes perde um pouquinho o foco em algumas questões mais metódicas de trabalho, né? E já o executor analista, ele é extremamente voltado ao trabalho e muitas vezes esquece das pessoas. Então chega a ser engraçado, porque por exemplo, tem empresas que eu atendo, mas que tem ali um comunicador planejador e um executor analista. Então, e os dois ali, em setores diferentes, o mesmo que são no mesmo setor. Um totalmente focado em atividade e objetividade e o outro totalmente focado em pessoas. Então, aquele que é focado em pessoas, acha que o que é focado em atividade é muito seco, frio e objetivo. E o que é focado em atividade, acha que o que é focado em pessoas é muito sentimental, mimimi, ou enfim, sem foco no trabalho, né? Então, é incrível, depois que você entende
E mesmo as empresas que começam a desenvolver gestão comportamental, depois de um tempo, é até engraçado ver eles falando esses termos. Não, esse ali já deu para perceber. Mas é o quanto isso é utilizado para equilibrar. A mesma coisa quando a gente fala de mulheres inquietas aqui, isso que a gente falou ali desde o começo. Ok, esse é o nosso perfil. E o que eu faço com isso agora? Digo, me aceitem e ponto? Peraí, nem a gente se aceita muitas vezes. Como é que a gente vai querer que todo mundo aceite, né? Exatamente. Eu acho que a gente se entender e buscar equilibrar. Por quê? O que é muito comum acontecer nesse perfil, com esse perfil mais inquieto, né? Pensando ali no tema do projeto em si. É um perfil que é muito movido a desafio e a contato. Então, normalmente, é um perfil que está sempre em busca do algo a mais. Sempre em busca de fazer algo, de criar algo, de pensar em algo, né, de fazer acontecer. Muitas vezes até, dependendo, claro, ali tem alguns índices que teriam que ver na análise, mas, por exemplo, dependendo do grau de energia de perfil dessa pessoa, ela pode ter, às vezes, o perfil de começar várias coisas, mas não focar em nenhuma e aí se perder em tudo. Pode acontecer. E era uma característica comum minha lá no início, antes de eu me conhecer, tá? Me empolgava com um monte de ideia, começava a fazer acontecer. Quando eu via que não dava aquele movimento todo que eu queria instantaneamente, porque a gente quer pra ontem, né? Pra amanhã, tem que ser pra ontem. Aí a gente já partia para uma nova ideia. E assim não parava em nenhuma. Quando a gente começa a entender isso, então a gente para de esperar que os outros entrem no nosso ritmo e começa a entender qual é o ritmo que a gente pode ter resultados melhores. Então, uma característica das mulheres inquietas ou dos perfis inquietos, estar sempre em busca de desafio. Isso pode ser ótimo, mas se não dosado pode ser muito ruim, né? Exatamente. Então, claro que assim, poxa, mas está muito estagnado, tudo legal. Então, se eu sei que eu preciso de desafio, eu vou colocar desafio na minha rotina. Eu vou. É a mesma situação, às vezes, um perfil executor muito alto, que está numa empresa, numa função mais estagnada, ele diz, Júlia, mas poxa, né? Ele acaba se desmotivando e tendo vontade de, às vezes, sair. Porque ele quer mais desafio. Eu digo, legal, como que você pode pôr mais desafio no seu dia a dia? Porque às vezes a gente espera que os outros alimentem na gente aquilo que nem nós mesmos temos consciência que estamos buscando. Então isso é engraçado também, Júlia, porque assim, para ser bem sincera, um pouquinho antes de começar o projeto, eu tinha muito claro desse perfil, né? Mulheres inquietas, dos desafios, de estar querendo fazer muita coisa. Só que eu percebi num ponto que também é interno esse inquieta. Não precisa ser o externo. Tu olhar uma pessoa que tá sempre fazendo várias coisas. Não é só esse tipo de mulher ou de homem, de pessoa que é o inquieto. O inquieto também é aquele que tem dentro de si, no meu ponto de vista, que hoje eu enxergo bastante isso, é aquela inquietude de várias coisas, de projetos, de querer fazer, sei lá, esporte, qualquer coisa, mas que fica às vezes internalizado. Não é nítido para quem está de fora ver esse perfil inquieto, mas ela realmente é inquieta. Então, isso eu percebi bastante. E aí, eu até alguns posts atrás, eu comentei isso, né? Que não é só a pessoa tu olhar para dizer, aquela mulher é inquieta, aquele cara é inquieto. Não, existe uma inquietude também interna, que às vezes a gente não sabe que a outra pessoa tem, mas que ela está lá. Ela faz 1000 projetos, ela quer 1000 desafios, mas aquilo não tá para fora, né? A pessoa que convive com ela não sabe nada disso, mas existe. Então todas as pessoas são inquietas assim, em si. Até um exemplo, o perfil analista, que é o perfil de menor movimento, digamos assim, porque é o perfil que mais analisa, ele também é inquieto. Mas é isso que você falou, é um inquieto mais interno. Porque o analista, ele busca muito a questão da perfeição. Então ele é muito autocrítico. Ele se cobra muito. Muitas vezes ele reluta a fazer algo. Claro, se a gente tiver um analista com a combinação executora, beleza, ele analisa e faz. Mas, por exemplo, um analista alto com um executor muito baixo é uma pessoa que vai analisar e não vai fazer. Por quê? Porque ela vai sempre esperar estar perfeito, nunca vai estar bom o suficiente. Ela é autocrítica. Então, por exemplo, mesmo na hora de conversar com uma pessoa, de dar um feedback, seja pessoal, familiar,
seja profissional, né? Se eu for dar um feedback para o analista, eu posso falar 10 coisas sensacionais sobre ele. Mas eu falei um defeito, ele vai mastigar esse defeito, se julgar por ele e se achar a pior pessoa do mundo, porque ele realmente vai vestir aquela camisa e vai sentir a dor do não ser bom o suficiente em tudo, né? Então, às vezes, a inquietude dos outros perfis é diferente. Porque o executor, o comunicador, ele é mais extrovertido. Então, ele tem essa inquietude, ele vai lá e extrapola, ele bota para fora, né? O analista e o planejador, eles também são inquietos, de formas diferentes. Só que eles são mais introspectivos. Então, muitas vezes, eles sentem mais ou sofrem mais com isso. Um exemplo é, por exemplo, na comunicação. Tá? A gente estar aqui se comunicando em público, né? Ai, Júlia, mas como é que você... Justamente por eu não ser tão analista, eu acabo não buscando a perfeição. Então, se eu falar uma palavra errada, tá tudo certo. Se eu enrolar a língua, eu vou lá e desenrolo e digo, pessoal, foi isso. Ali no começo, né, eu não lembrei todas as expressões de todas as metodologias disso. Eu falei, e aí? Eu sou obrigada, né? Eu tenho que entender da minha. E eu sei que todas elas têm a mesma união de fatores, né? Mas, enfim, o se cobrar menos. Só que o analista que se cobra muito, ele fica inquieto por isso. Exatamente. É uma inquietude diferente, mas não deixa de ser uma inquietude, né? Então... Ô, Júlia, deixa eu te falar. Júlia, se eu te disser que falta 3 minutos para acabar a live, tu acredita? Se eu te disser que eu ia te perguntar quanto tempo falta, né? Mas cadê a mulherzinha aqui? Tu lembra quando a gente falou da live que eu te disse, cara, não sei se a gente vai conseguir desenrolar todos esses assuntos que a gente precisava de umas 3 horinhas, no mínimo. Uma hora para cada um dos 3 temas, assim, né? É isso que eu ia propor, né? A gente tinha 3 temas para conversar. A gente sabia. Eu diria que unimos 2 aqui. Ficou faltando um terceiro. O segundo a gente ainda tem que entrar um pouquinho mais, mas tudo certo. Eu vou deixar como 3. Então, o primeiro a gente acho que falou bastante do perfil e deu, né, as 4 características principais do perfil das mulheres inquietas. Eu acho que foi, nossa... Claro que quem quiser entrar mais a fundo, tem os teus contatos, pode entrar em contato para fazer. É muito legal essa análise, é muito importante. Acho que isso daí deveria ser tipo, que nem certidão de nascimento, sabe? De tanto em tanto exame anual, tu fazer a cada ano te conhecer. Eu acho que deu para dar um resumo, vamos dizer para o pessoal, espero que eles tenham gostado. Se tiver interesse, entre em contato contigo. A Júlia, cara, vai fazer e vai te dar devolutiva e tu vai ficar apavorado com as coisas que tu vai escutar e vai dizer, realmente, é isso aí. E aí, Júlia, eu queria já aproveitar e te convidar para uma próxima live para a gente fazer os outros 2 assuntos. Acho melhor a gente dividir. Assim então, eu já te obrigo a vir comigo ainda, né? Para ficar comigo eu acho que os 2 assuntos, eles estão também bem conectados, né? Porque a gente vai falar justamente disso que a gente começou a falar agora, do desafio que move a mulher inquieta, mas também o quanto isso impacta nos relacionamentos e na vivência e no dia a dia desse perfil mais inquieto. Então, acho que dá para fazer um bem bolado bem legal falando disso no outro dia, sim. Então, assim, o que eu posso dizer pro pessoal é que aguardem que a gente vai ter uma próxima live. Antes que comece a piscar aqui, Júlia, gratidão. Eu não gosto mais do obrigado, eu cortei da minha lista. É gratidão, tá? Gratidão pela parceria, por acreditar no projeto, por vir comigo, né? E eu sei que a gente tem muito ainda para conversar, tu tem muito